O que reconstruir o altar significa? Significa, o altar, ele representava para o povo de Israel o lugar de sacrifício, o lugar de entrega. O altar para o povo de Israel significava a comunhão, a ligação direta com Deus. Era no altar que eles sacrificavam os holocaustos em prol do perdão dos pecados do povo. Quem era utilizado para essa função era um sacerdote. E as pessoas, elas vinham ao altar, entregavam suas ofertas de sacrifício e ali em cima do altar o sacerdote elevava aquilo para Deus em nome do povo. Então era ali que o povo sentia a presença de Deus. Veja, antes de começar a reconstruir o templo, porque essa foi a missão de Zorobabel e de Salatiel, o filho de Salatiel, essa foi a missão dele. Mas antes de reconstruir o templo em si, no meio daquele caos, ele levantou o altar. E olha o que diz o versículo 3. Apesar do medo que tinham das populações locais, reconstruíram um altar no seu antigo lugar e em cima dele ofereceram a Javé, o nosso Deus, holocaustos matutinos e vespertinos. Veja, meus irmãos, reconstruir dá trabalho. Mas a palavra de Deus nos chama a reconstruir pela base. O que você precisa reconstruir? É um relacionamento dentro da sua família? É um relacionamento com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com seu irmão? O que a palavra de Deus te chama para reconstruir? É um relacionamento no seu ambiente de trabalho que foi quebrado por algum motivo, por alguma intriga? É uma empresa, é o seu emprego que precisa ser reconstruído. O que você precisa reconstruir? O que você precisa reconstruir na sua vida? Saiba que reconstruir dá trabalho, mas o que quer que você pense em reconstruir, você precisa começar pela base, e a base é Deus. Você precisa reconstruir o seu relacionamento com Deus? Deus é a base. Busque Ele. Reconstrua o altar. O altar é o nosso lugar de entrega. O que a gente pode sacrificar no altar de Deus? O que a gente pode sacrificar nos dias de hoje? Deus não quer mais aquele sacrifício de antigamente, de animais, de cereais. Hoje o nosso sacrifício é de vida. O que Deus quer de nós é obediência. O que Deus quer de nós é que nós sigamos os seus mandamentos. O que Deus quer de nós em nosso altar é o louvor e a adoração ao Deus que tudo criou, ao Deus soberano. É isso que hoje a gente pode dedicar no nosso altar ao Senhor. Então, se você quer reconstruir sua família, primeiro reconstrua o seu altar de adoração a Deus. Busque a Deus através da oração, através do estudo da palavra. Se entregue a Ele como oferta. Entregue a sua vida. Se eleve a Deus. E aí, você construindo a base, o restante Deus vai te orientar. Veja que o início do versículo 3 diz assim: apesar do medo que tinham das populações locais. Quem eram as populações locais? Lembra? Nabucodonosor levou todo o povo de Israel cativo. Ele só deixou os mais pobres, só ficou os mais pobres, quem cometia crimes, pessoas que tinham doenças mentais, outro tipo de doença, ou seja, só ficou a classe mais pobre do povo na cidade. Só que assim que o povo de Israel foi e ficou a população mais pobre ali, sobrevivendo com muita dificuldade, os povos vizinhos invadiram as cidades, invadiram o território de Judá. Então eles não encontraram uma terra totalmente desabitada, encontraram uma terra arrasada, mas que tinha ali povos vizinhos que se instalaram na terra. E esses povos ameaçavam as pessoas que tinham voltado do exílio. A gente vai ver isso claramente na lição da semana que vem.
Eles primeiro construíram um altar, mas tinha dificuldade. É assim na nossa vida também. Quando a gente quer reconstruir alguma coisa, mesmo a gente escolhendo reconstruir a base, que é o nosso Deus, veja que eles escolheram reconstruir o altar, tinha dificuldade. As populações vizinhas que estavam instaladas ali estavam representando uma grande ameaça. Vai ser assim na nossa vida também. Mas a palavra de Deus nos chama a nos mantermos firmes. Olha o que diz ao final do versículo. Reconstruíram o altar no seu antigo lugar e ofereceram a Deus holocaustos matutinos e vespertinos. Eles restauraram o culto ao Senhor. Ofereceram os holocaustos matutinos e vespertinos. Eles trouxeram de volta a rotina do culto. Celebraram a festa das tendas ou dos tabernáculos, conforme está determinado, e ofereceram holocaustos diários de acordo com o número marcado para cada dia. Depois, além do holocausto permanente, oferecer os holocaustos que estão previstos para os sábados e as luas novas, para todas as festas sagradas a Javé e todos os sacrifícios espontâneos que cada um quisessem oferecer a Javé. No dia 1º do 7º mês começaram a oferecer holocaustos em honras a Deus, apesar de não estarem ainda colocados os alicerces do santuário. Então veja, eles começaram da base, reconstruíram o altar apesar de todas as interferências do meio, de todas as dificuldades. Depois de reconstruir o altar, eles reconstruíram a rotina do culto, eles retomaram as festas. Mas como festejar no meio do caos? Meus irmãos, as festas eram mandamentos de Deus, está escrito lá em Deuteronômio. A festa fazia parte da rotina do culto, era uma ordenança, porque através da festa o povo ele era lembrado de quem Deus era e de tudo que Deus já tinha feito por eles. Por exemplo, a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa era a festa onde o povo transmitia para as suas gerações o que Deus fez para libertar eles do Egito. Como Deus poupou os primogênitos israelitas em detrimento dos outros. A festa das semanas, a festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos, por exemplo, ela servia para lembrar o povo de agradecer a Deus pela colheita abundante, o Deus que é capaz de prover. Então essas festas não eram só para festejar como a gente faz hoje, comemorar, se embriagar. Não, as festas eram ordenanças para que o povo se lembrasse do grande Deus e de tudo que ele já fez pelo povo, por esse povo amado de Israel, através da história. Então, ao retomarem as festas, os sacrifícios, eles retomaram a comunhão com Deus. O que a gente precisa reconstruir nesse tempo de exílio? Trazendo para os nossos dias, a gente está vivendo esse momento. As incertezas são tamanhas, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que ficar em casa, como a economia vai se virar, como nossos filhos vão aprender as coisas que deveriam estar aprendendo na escola, se nossos salários serão cortados, se essa ajuda do governo realmente vai vir. As incertezas são tamanhas. Mas a palavra de Deus nos chama para que a gente comece da base. Vamos reconstruir o nosso altar. Vamos trazer para perto, vamos colocar a nossa vida como sacrifício, vamos investir na nossa intimidade com Deus, na leitura da palavra, na meditação da palavra. Depois a palavra de Deus nos chama a reconstruir a rotina do culto. Vamos seguir o que a palavra de Deus diz. A gente está longe da igreja, mas a gente não está longe da igreja propriamente dita, a gente está longe do templo. Nossos cultos estão sendo transmitidos online. Vamos adorar a Deus dentro das nossas casas, seguindo os cultos online, assistindo todos os dias o Café com Fé, fazendo nossas orações, nossas devocionais. A palavra de Deus nos chama para isso. Reconstrua, mas começa da base.
Depois, traga a rotina do culto. E depois, vamos seguir aí. O versículo 8 diz assim, o 7. Conforme a autorização de Ciro, contrataram cortadores de pedra, carpinteiro, deram provisões, bebidas, aos sidônios e tírios para que transportasse a madeira do cedro do Líbano. Depois que o altar e a adoração foi reconstruída, eles começaram a agir. Aonde a gente tem que agir para reconstruir o que precisa ser reconstruído na nossa vida? É pedindo perdão, é agindo, é indo, é contribuindo, é conversando. O que a gente precisa reconstruir? Depois de reconstruir, de começar da base, comece a agir. O 8 diz assim: 2 anos depois de ter chegado ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, juntamente com seus irmãos, e todos os levitas começaram a construção do templo no 2º mês. Veja, do dia em que eles levantaram ao altar e começaram toda a rotina de culto, até o dia que efetivamente eles lançaram os alicerces, levaram 2 anos. Nosso problema é que a gente é muito imediatista. A gente quer que as coisas aconteçam na hora. E veja, nesse período dos 2 anos, eles não desanimaram, eles não pararam de fazer o culto, eles não pararam de oferecer o sacrifício. Às vezes a gente quer só ter uma semana de estudo da palavra de Deus e cansa. Uma semana de oração intensa e cansa. Veja, do dia em que eles começaram a rotina de culto até o dia em que foram lançados os alicerces, eles levaram 2 anos, mas o culto continuou, a comunhão com Deus continuou, a busca da palavra de Deus continuou. Que seja assim na nossa vida também, porque o tempo a nós não pertence. A gente não sabe quanto tempo o isolamento ainda vai durar. Então que a gente tenha paciência de buscar no Senhor o tempo que for preciso. E aí, quando o tempo vier, comece a agir. 2 anos depois, então, começaram a construção do templo no 2º mês. E aí, a partir daí, os versículos 8 e 9 vão detalhar como os líderes organizaram o trabalho. Quando a gente pensa em reconstruir, por exemplo, algo maior que envolve muitas pessoas, a gente precisa saber escolher as pessoas certas. Dentro da nossa igreja, por que a liderança é tão importante? Que vocês vejam, o tempo todo esse capítulo fala de Zorobabel, fala de Josué, eles foram os líderes levantados por Deus, mas eles não agiram sozinhos. Ao longo desses versículos, vocês